E lembrando desse sistema de RH, quando tu assumiu na diretoria geral, assim, como é que olhar o RH não só com o cap do dono do RH? Você acredita que tem algum ecossistema de RH ou algumas matérias de RH que são inegociáveis você trabalhar? Assim, ó, isso aqui eu não abro mão de mexer no RH, assumindo esse papel mais estratégico agora? É. Um ponto que você comentou sobre RH, que assim, a gente parece que a gente separa as coisas de forma tão blocada, sabe? Esse modelo de empresas transacionais que eu acho que está em vias de sumir e de empresas mais horizontais, de empresas mais retas. Parece que a gente divide os papéis, o financeiro é o cara dos números e o RH é o cara da emoção. É o cara do gerir, é o cara que tem que ter a visão sobre pessoas e no final das contas não está errado, mas um RH que não lê números, um RH que não gere números, ele não entrega, ele não consegue dizer para que ele veio, ele não consegue dizer como ele ajuda a companhia, né? Então, assim, isso é uma grande deficiência. E assim, eu sou formado em psicologia, não tem problema, mas alguém na sua área tem que ser muito bom em números e tem que te abastecer para você tomar decisão, para você subir com clareza. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre dou muita atenção. Tem alguém que entende de números dentro do RH? É a primeira pergunta, já respondendo a tua pergunta anterior, né? Assim, tem que ter. Gestão de números é primordial, gestão de indicadores é primordial, medir eficiência é primordial. Mas, ok, isso é o básico bem feito, vai, né? Agora, aonde está o primeiro ponto, assim? Quando eu chego nessa organização ou em qualquer momento da minha vida, a primeira coisa é quem é a pessoa de comunicação. É louco, né? Não olhei para folha, não olhei para ponto, não olhei para nada disso. Quem é a pessoa de comunicação? Porque eu preciso muito de uma pessoa forte de comunicação junto comigo. Correto. Por quê? Porque eu sei que eu vou gerar transformação. Eu sei que eu vou gerar movimento. E qual vai ser a dificuldade? Como é que eu comunico isso? Correto. E eu já sei que esse não é meu ponto mais forte. Então, eu preciso trazer isso junto e dizer assim, então comunicar para mim é o primeiro pilar. Assim, a gestão de pessoas conectada à estratégia tem que saber comunicar a estratégia da operação até o nível ao C-level. E de cima para baixo e de baixo para cima. E é um desafio muito importante e muito largo. E a comunicação tem que ser levada assim, você gasta fortunas, muita grana para fazer branding, para fazer marketing, em diversas empresas que vivem, sem isso não vivem. Correto. Então assim, quanto você coloca de grana para fazer esse endomarketing ou esse branding interno, né? Então assim, porque de novo, é processo, é um processo de marketing para dentro. Então não dá para ser feito à la vontade. Tem que usar metodologia, tem que ter caminhos claros. A comunicação é uma ferramenta importantíssima e poderosíssima. Em gestão de pessoas, ela tem que substituir a rádio peão. Correto. E a rádio peão é muito bem feita. Mas é o veículo mais eficiente. Então, como é que você substitui isso? Né? Então, você tem que ser muito realista, tem que ser muito prático, tem que ser muito pragmático e tem que estar muito próximo, né? Para falar aquilo que interessa para as pessoas. Então, o primeiro ponto... Ou usar a rádio peão a seu favor. Justamente. Segundo ponto, que eu acho assim que é extremamente necessário, é dizer o seguinte, eu conheço a empresa que eu estou, então assim, eu tenho os processos das principais atividades, das principais... Como é que eu faço o resultado? Eu faço o resultado de tal forma. Então, eu conheço esses processos. E outra, e se eu conheço esses processos, eu entreguei esses processos para a área de gente e ela transformou isso em conteúdo andragógico para treinar as minhas pessoas? Porque daí eu diria o seguinte, o segundo ponto é treinar. É capacitar as pessoas para que elas para que elas possam dar o melhor de si. Porque você quer o melhor das pessoas, mas não dá a melhor condição. Então, assim, ela tem as ferramentas necessárias para o trabalho? Ela tem o conhecimento necessário para o trabalho? Sem isso, você vai jogar, tudo que você fizer vai queimar, né? Vai queimar na fogueira e não vai te surtir efeito necessariamente do resultado. E é um trabalho lento de fazer isso.
mapear, evoluir, tem que ter uma resiliência, uma paciência muito grande para fazer isso. Não, e dado o turnover, né, que a gente está vendo no mercado, como tu mesmo falou, o período de 3 anos, né, realmente é muito difícil você conseguir ter consistência, entregar o conhecimento que está na cabeça da grande parte das pessoas, porque a maioria das empresas não tem esse processo, né, tão bem claro, tão bem estabelecido e documentado. As pessoas saem e você não teve tempo de documentar, não teve tempo de trabalhar, então é sempre tudo do zero. Você recomeça esse processo várias vezes ao longo da jornada, né? Então, realmente, com o turnover que a gente tem visto, hoje está cada vez mais difícil. Você não perder o timing de desenvolver, né? Esse processo. E está exigindo cada vez mais velocidade. Com Só que certeza. as soluções que estão vindo por aí, com IA, com tudo, estão deixando isso tão mais simples, Então, né? Acho que realmente. assim, a gente apanhou tanto para fazer isso no passado e hoje dá para fazer isso numa velocidade muito maior. Correto, é verdade. Então, assim, tem muita solução. De novo, né? A gente tem que estar conectado com o que há de mais moderno em tecnologia. Conhecimento. Senão nós vamos ficar fazendo o quê? Repetindo as mesmas coisas do jeito que a gente fazia, com a velocidade que as coisas estão tomando. Então, um segundo pilar, treinamento. E aí, um olhar sobre, beleza, liderança. O tema liderança é o mais velho da humanidade, né? E a gente discute liderança a vida toda, e a gente discute que sempre precisa treinar líderes, e a gente sempre discute que o líder nunca está pronto, e que... Só que eu já cansei dessa conversa, né, Dirce? Porque eu acho que nós falamos disso há 20 anos, 30 anos. E quando você para pensar e olha para trás, assim, diz assim, tá, e o que mudou? A conversa é a mesma, o discurso é o mesmo. O que mudou? O que nós fizemos de tão diferente para mudar esse cenário sobre liderança? Sobre orientar e capacitar líderes, sabe? Eu acho que a gente mudou muito pouco, sabe, Dirce? A gente fez pouco nesse cenário. Então, eu não acredito mais naquele negócio, sabe, Dirce, de dizer assim, eu vou pegar todo mundo, toda a liderança, eu vou fazer um workshop, vou fazer um evento, vou colocar todo mundo, vou fazer um evento externo. A gente já teve ondas de tudo quanto é tipo, né? De fazer eventos na subescalada, de fazer para gerar uma integração do time, etc. Mas sabe o que acontece, Dirce? O que mais desintegra as lideranças é a falta de processo. Porque elas ficam discutindo as coisas que você devia ter entregue para mim, que eu devia ter entregue para você, que você não entregou, eu tô puto contigo, mas no final das contas, se você for lá olhar onde é que está combinado isso, não está combinado em lugar nenhum. Entende? Assim, empresa é um processo, né? Eu tenho fornecedores, eu tenho um processamento, eu tenho cliente. É o desenho básico de processo. Cada setor é um processo que recebe de alguém e que manda para alguém. Se você não senta e não bota essa rotina no chão, não assenta essa rotina, não escreve, não diz o que cada um tem que entregar para alguém, você está gerando atrito. E é esse atrito que faz a gente perder tempo. Porque assim, você me entrega uma coisa e eu digo assim, mas eu esperava azul, você entregou branco. Mas eu entendi que era azul. E essa discussão é o que mais consome o tempo e que mais gera desgaste. E aí o líder, em vez de estar olhando para as pessoas, eles estão discutindo entre eles o que um espera do outro. E tomando um tempo que a gente não tem. Correto. Né? Então, assim, cuidar de líderes. Desenvolver líderes, só que do jeito certo, entende? Porque tu pensa o seguinte, Dirce, tem aquele cara que é muito bom em gestão de pessoas. Mas ele é meio, assim, estabanado com processos, ele é meio perdido com isso, não faz um plano de ação, não olha. E tem aquele cara que é muito organizadinho, mas não olha para pessoas. Como é que tu vai pegar essa mesma pessoa, essas duas pessoas tão diferentes e vai colocar numa sala para ouvir um treinamento sobre liderança e gestão de pessoas? O cara que faz bem aquilo olha para aquilo e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? E o cara que não faz aquilo diz assim, se ele está aqui, então estamos tudo no mesmo barco. Né? Você tá tratando pessoas diferentes de forma igual. E na minha opinião é um pouco mais duro que isso, um pouco mais prático que isso. Eu tenho que colocar as pessoas que precisam na sala. Amigo, você está aqui porque a gente identificou na tua avaliação que você tem uma fragilidade na gestão de pessoas. E nós hoje vamos discutir, eu, você e mais 5, sobre essa fragilidade e como que nós vamos sair daqui com um contrato e um combinado de como que nós vamos melhorar isso. E daqui 6 meses eu vou voltar aqui de novo para falar sobre isso e ver se a gente evoluiu. E ver se cada um de nós evoluiu. Aí você faz o cara ter atenção.